Integral. Instituto de Línguas Millennium. Livraria Próton. Faculdade Trilógica Kepp Pacheco. Seguimento ao programa desta noite, onde o Dr. Kepp está fazendo um histórico da Sociedade de Psicanálise Integral, que posteriormente veio a se chamar Sociedade Internacional de Trilogia Analítica e que unificou os campos da ciência, da filosofia e da metafísica. Então, E o Cláudio, em 1972 aconteceu o seguinte: eu estava estudando um pouco de teorias assim filosóficas e soube que a moda lá nos Estados Unidos e em parte na Europa era estudar o aspecto trino das coisas. Então até eu soube da questão da trilateral. A trilateral é uma organização dos americanos, né? Dos milionários americanos, em que eles uniram Estados Unidos, Japão e a Europa, o primeiro mundo da Europa, para fazer uma união de três assim locais no mundo para dar direção para a humanidade, direção cultural, direção econômica, direção assim científica, para praticamente, vamos dizer, numa linguagem mais assim franca, para dominar a humanidade. Como aliás eles conseguiram agora. Então, a partir daí eu comecei a estudar o aspecto trilógico em Platão, em Aristóteles, nos outros autores, e eu fiz esse esquema aí, Léo. Esse esquema para mostrar a questão trilógica. Então, se os senhores notem aqui, os senhores vão ver o seguinte, que no triângulo, o triângulo é algo trino, não é? E o triângulo tem, de um lado, o sentimento, de outro lado, o pensamento, né? Aqui. E depois, ação. Então, esses três aspectos são os fundamentais, os básicos do ser humano. Sendo que o sentimento, né, o amor, o afeto, é o fundamental. Tudo parte do sentimento. Se a pessoa tem bons sentimentos, também tem boas ideias. Ou então tem uma ação boa. Quer dizer, unindo sentimento e pensamento, o ser humano consegue ter uma ação de grande dinamismo. Então, são praticamente três elementos que o ser humano tem. Depois eu pus aqui também teologia, filosofia e ciência. Eu pus também amor, verdade e realização, bondade, ética e conhecimento. Quer dizer, tudo que existe é trino. Então, vamos dizer, a árvore, Léo, tem raiz, tem o tronco e tem a copa. A mesa, né, essa mesa, tem a parte de cima, tem o corpo, né, as gavetas e a perna. Quer dizer, tudo que o ser humano for analisar, uma flor, né, tem a cor, tem a flor em si, tem o caule. Tudo o que o ser humano analisar, vai ver que é um aspecto trino. De maneira que o ser humano é trino. Então, como o Léo está aqui para falar sobre a questão da escola, a escola tem a finalidade de levar o ser humano ao que nós chamamos de homem universal. Quer dizer, não de tornar o homem universal, né, Léo? Mas de recuperar o universal que existe no homem. Eu gostaria de introduzir o Léo aos telespectadores. Léo Lima, ele é professor da Escola Millennium de idiomas e de cursos, não é, aplicados da trilogia analítica. Isso. E o senhor também trabalhou em Londres durante muitos anos como analista, aplicando o método da psicanálise integral, não foi, Léo? Foi na própria Sociedade de Psicanálise Integral que nós tivemos em Londres durante 9 anos, né? Eu estive lá durante 7 anos. O senhor tratou de vários doentes lá, inclusive no Brasil fala AIDS. AIDS teve. E recuperaram, né? Foi recuperado. O interesse dos ingleses na trilogia era imenso, né? Essa visão que o senhor dá da trilogia, dessa unificação
universalização que, como o senhor explica, o ser humano já tem, mas que a gente se dividiu, né? Por exemplo, a ciência é separada da religião, a religião é separada da filosofia e as pessoas não se enquadram mais nessas três áreas, né? Por exemplo, uma pessoa que é religiosa sente falta de uma explicação que a ciência dá e é da filosofia, que a filosofia dá. Quem fica só na filosofia sente falta de uma espiritualidade. Então, o mundo assim está muito insatisfeito nesses campos isoladamente. Em Londres e em qualquer país, né, a gente vê que essa visão que o senhor dá, assim, trina, qualquer assunto é discutido sob esses três aspectos. Então, agora, outra coisa, Léo. Lá em Londres, o senhor falou com vários lá lords, né? Lords, lá, deputados. Inclusive, o senhor levou dados nossos sobre a questão de economia. Não é verdade? É. O senhor não quer falar um pouco sobre isso? O que aconteceu? Então, eles também se interessaram muito, né, por essa questão que o senhor fala a respeito do trabalho, que, como todo mundo percebe, o trabalho tem sido sempre, podemos dizer, escravizado, né? Então, algumas pessoas usam o serviço de outras para pegar o dinheiro. Então, o trabalhador fica com uma pequena parte assim, da sua produtividade. Lembra então, lá o Labour Party? Labour Party quer dizer o Partido dos Trabalhadores, que é agora o Tony Blair. Ele veio do Labour Party, do Partido dos Trabalhadores. E veja essa questão da terceira via também. Exato, Então, essa terceira via é um fator, assim, vamos dizer, praticamente copiado do nosso trabalho. Mas aí é muito diferente do que o senhor propõe, viu, Dr. Kepp? A terceira via do Tony Blair, aliás, é uma desilusão para todas as pessoas que esperavam que ele fosse uma pessoa mais idealista. Ele está sendo uma grande decepção, porque ele usou o nome terceira via, ele propôs um projeto de mais justiça trabalhista, mas o que a gente verifica é que foi uma coisa mascarada para que o partido entrasse no poder. E tem muitos ingleses já muito insatisfeitos com essa proposta do Blair, que, na verdade, em muitos aspectos, continua assim, suportando essa linha de neoliberalismo, que nós sabemos que é a linha puramente capitalista, né? Um capitalista levado à enésima potência. Então, eu acredito que foi um certo uso, né? Viu, Léo? A proposta que eu faço, olha, isso eu tenho falado várias vezes. Por exemplo, 3 elementos básicos que o ser humano tem deviam ser gratuitos. Por exemplo, alimento, pelo menos o alimento básico, vamos dizer, o trigo aí, o alimento para a pessoa se alimentar, não morrer de fome. Isso devia ser gratuito. O indivíduo colhe da terra, né, o alimento gratuitamente. Toda a sociedade devia ter gratuitamente o alimento, pelo menos o básico. O outro básico é a questão da casa, do teto. Todo indivíduo devia ter um teto. Por exemplo, no Brasil tem as favelas. As favelas podem acabar, Léo, num ano. Se, por exemplo, der meios do indivíduo ter tijolo, ter cimento, ter telha para fazer a sua construção. E os próprios fabricantes vão se unir, se o governo, a prefeitura, sei lá o quê, se unisse e daria de graça até para o pessoal fazer as suas construções, ter as suas casas de graça. Portanto, olha bem, alimento devia ser gratuito, o teto devia ser gratuito, e o que mais? A roupa fundamental. Agora, se o indivíduo quisesse ter carro, ter uma casa melhor, ter isso, ter aquilo, aí compraria educação com o dinheiro também, dele. Talvez a gente pudesse incluir claro, isso, né? E a saúde. Agora, quem ouve o senhor falar, Dr. Kepp, que tem conhecimento do movimento dos intelectuais portugueses, do chamado Quinto Império, que todo intelectual português, ou todo estudioso de Camões, de Fernando Pessoa, do Agostinho da Silva, que veio para o Brasil e fundou tantas universidades, sabe que o senhor fala
é mais ou menos uma concretização, uma consumação desses ideais que essa tradição Que um dia lusitana, serão lusófona, realizados, não é isso? gostaria de ver realizados, principalmente E no serão Brasil. realizados, O senhor claro. sabia que o Agostinho da Silva colocou que aqui no Brasil seria realizado, não só ele, como muitos outros intelectuais, profetas, poetas, que no Brasil seria realizado esse modelo de justiça social. Então, quando ele conheceu o modelo de empresas trilógicas e da sua economia, ele falou, mas então, será que nós já estamos vendo esse modelo do Quinto Império sendo realizado na prática? Aliás, ele é o patrono da Associação Stop a Destruição do Mundo, né? Embora já falecido, ele é o patrono. E eu acho que quem tem ideais de justiça, e mesmo os partidos de esquerda, ou mesmo os de direita, né, que são nacionalistas, querem a soberania de uma nação, todo mundo que quer uma vida decente entende essa proposta que o senhor está colocando. Então, eu acho que não faltarão as oportunidades para a gente explicar mais sobre essas ideias. Esse assunto é assunto que eu chamo da patologia social, sociopatologia. Quer dizer, nós temos que, vamos dizer, com o nosso trabalho, não só levar consciência para cada um da sua patologia. Quer dizer, cada um vê seus próprios erros, seus próprios defeitos, mas também os defeitos da sociedade, para fazer uma sociedade perfeita, uma sociedade justa. Exato. Essa influência, né, doutor, que acabou, que a gente vê dos seus livros, assim, nos Estados Unidos. Eu li hoje, numa revista essa semana, que o filho do Bush é candidato, né, a governador nos Estados Unidos, e ele era muito rígido e muito não comunicativo, e agora nós fizemos toda essa distribuição dos seus livros lá, etc., para todos os políticos dos Estados Unidos. Então agora ele está falando que para um bom líder é aquele que é humilde, e para um líder ter sucesso ele tem que escutar e ouvir, essa que é a linha que ele segue agora. Então vamos continuar, né? Vamos, no outro dentro segmento. de alguns instantes, retornar com o próximo segmento do programa Psicanálise Integral. Até já.